Olá, muito boa tarde, eu sou Paulo Costa, vim de Portugal há 2 dias, aqui para o Brasil, para poder trazer um bocadinho daquilo que é muito tradicional nesta altura em Portugal, que é o bolo rei. O bolo rei, apesar de ser um produto originalmente de França, Portugal adoptou este rei, que é uma rosca que simula a coroa do rei, não é? É rico em frutas que simbolizam as pérolas, os diamantes que leva a coroa do rei. Daí este produto tão tradicional, e é uma massa muito aromatizada, talvez da família do panettone, mas com algumas diferenças. É uma massa menos complexa que o panettone, não leva tanta manteiga, não leva gemas. Basicamente é uma massa de brioche aromatizada com alguns licores e que terei todo o gosto em disponibilizar a receita para quem estiver interessado em experimentar. Este produto não pode faltar na mesa dos portugueses, é muito importante no Natal e no fim do ano. Toda a gente na mesa, na consoada de Natal, tem sempre um bolo rei que leva farinha, açúcar, sal, ovos, manteiga, fermento, obviamente, e leite. Depois de amassar, colocamos também deixamos descansar a massa durante aí 10 minutinhos para ela perder a elasticidade e de seguida vamos adicionar as frutas. O bolo rei diz-se que aquele que é melhor é aquele que tem uma percentagem maior de frutas. Eu neste bolo rei tenho à volta de 70% do peso da massa em fruta, ok? Que para cada quilo 700 gramas de fruta, é muito, é bastante. E realmente as pessoas valorizam um bolo rei muito rico em fruta, ok? Existem outras variantes, bolo rei, bolo rainha, que é um bolo rei que não leva fruta cristalizada, que agrada a muitas pessoas, e o bolo de chocolate, que também é muito interessante. Uma vez amassado, retiramos então a massa da amassadeira e colocamos na mesa para dividir em porções. É importante, tecnicamente falando, que todas as porções sejam iguais. Porquê? Porque na cozedura, se tivermos um grande e um pequenino, o grande precisa mais tempo, o pequeno menos, e podemos ter uma cozedura muito padronizada, muito certinha e muito úmida, que não estrague a qualidade do produto. Vamos então dividir isto. Neste caso, eu corto em 1 kg de massa, ok? Nós temos que ter em atenção uma coisa no bolo rei, é que o bolo rei ainda vai levar mais 20% do seu peso em fruta para decorar, ok? Além da fruta toda que está aqui, que podemos observar, ainda vai levar muita fruta inteira por cima a enfeitar, que torna um bolo rei muito bonito. E há pessoas que não gostam de comer a fruta cristalizada, mas mesmo assim querem que ele tenha muita, porque faz parte da tradição ter um bolo rei muito rico. Então, dividimos em porções, neste caso de 1 kg, porque eu pretendo ter bolo reis de 1,2 kg, ok? E será assim que temos de fazer, dividir em partes iguais e assim conseguimos ter um produto impecável. Então o método que eu utilizo, que eu recomendo, é o método que até é mais simples e mais prático, que é com a palma da mão fazemos pressão na mesa e formamos um retângulo, ok? Depois de formar este retângulo, nós vamos então enrolar isto como se fosse uma baguete, certo? De fora para dentro, fazendo alguma pressão. E esta baguete tem uma finalidade, é dar uma estrutura enrolada no bolo rei, que ao fermentar vai dar corpo ao bolo rei e ele fica mais bonito do que apenas abrir um buraco no meio, o que ele cria uma forma mórbida, não é? Que ele vai abrir sem grande disciplina. Assim, nós então esticamos esta baguete desta forma para ela ficar o mais certinha possível e podemos sorrir, não é? Porque temos aqui um bolo rei já feito. Depois é importante fazermos isto a todas as peças, porque enquanto fazemos a primeira, vai descansando até a última ficar formada, ok? Mais uma baguete. Uma vez formado o bolo rei, este é um processo relativamente rápido, ok? Nós amassamos o bolo rei em 15 minutos, adicionamos a fruta mais 5 minutos, pesamos, é o tempo de cortar. Formar também não é muito demorado e depois também a levedação não é muito lenta, ele leveda em 1 hora, 1 hora e pouco. Obviamente que nós podemos alterar, podemos meter fermentações lentas, podemos alterar aqui alguns pormenores para vocês darem o vosso cunho pessoal
no bolo rei, ok? Um dos segredos, obviamente, na padaria, sempre que trabalhamos com uma massa doce, as massas doces são sempre um bocadinho mais difíceis que uma massa salgada. Isto porque temos aqui uma luta de dois mundos, não é? Temos o mundo dos fermentos, não é? Que é uma bactéria que precisa fermentar, crescer, e temos o mundo dos conservantes que existem aqui em grande quantidade, que é o açúcar e o sal, ok? O açúcar, como sabem, é um conservante natural, como vemos nas compotas e isso tudo, e que vai, no início, alimentar o fermento, como todos sabemos, mas por outro lado, como é em grande quantidade numa massa doce, pode matar o fermento e fazer uma fermentação mais lenta. Daí, um dos truques, dependendo da receita, será fazer realmente uma massa, um pé, não é? Que é uma fermentação à parte, que consiga dar mais força no fermento para bater certo. Ter algum cuidado também com o ambiente onde estamos, que não existam correntes de ar. Porquê? Porque como a massa está aqui exposta ao ar, se houver alguma corrente de ar, forma como um casaco em cima da massa que não a deixa fermentar, não a deixa crescer, ok? Daí usarmos sempre um ambiente de fabrico mais protegido e sem muita temperatura para podermos trabalhar mais à vontade. Para formar o bolo rei, pegamos na primeira peça que nós formamos, não é? Aquela primeira baguete, e vamos esticar e vamos formar a cabeça e o rabo do bolo rei, ok? Então, num lado pomos mais fininho e no outro lado açapamos. Porquê? Para fazer uma união aqui do nosso bolo rei sem ficar com grandes alterações. Isto vai nos ajudar a ficar uma rosca mais perfeita possível, ok? Pegamos nela diretamente para a assadeira e assim sucessivamente. Ora então, concluída aquela parte de moldar o bolo rei, o tempo deu uma ajuda, que é crescer. O bolo rei deve crescer num sítio protegido para não ganhar casca e ganhar estrutura, ok? Ganhar volume, e neste momento está no ponto. Então pegamos numa caneca ou numa xícara e com o ovo vamos então pintar o nosso bolo rei. A pintura não é que seja necessária, honestamente, porque o bolo rei não se vê por cima, ok? Ele fica totalmente coberto de frutas e açúcar. Ainda não vamos ver o bolo rei, mas a ideia de pintar é também tirar os restos de farinha que possa ter em cima e ajudar a aderência da fruta em cima do bolo rei, ok? Então, com a ajuda de um pincel, vamos então aqui dar uma pinceladazinha no nosso bolo rei para a fruta agarrar melhor. O bolo rei, normalmente, desde que começamos a amassar até ter bolo rei em cima da mesa, precisamos de 3 horas, pouco mais do que isso. É relativamente rápido de fazer. Eu coloquei 3% de fermento, adicionando 20% de massa-mãe, podemos ter a acidez da massa-mãe, que vai ajudar também no sabor. Também podemos retardar a fermentação, também é um processo interessante, que vai dar mais acidez também no bolo rei e vai dar uma fermentação lenta, que tem as vantagens que todos vocês conhecem. Agora, na minha opinião, este é um bolo com tanta mistura de sabores, aromas. Temos aqui montes de frutos secos. Os frutos secos eu meti ao forno, caramelizados com açúcar em pó, para intensificar o sabor do fruto seco e para lhe atribuir uma caramelização que cria uma impermeabilização no fruto seco, que impede que a umidade da massa tire a crocância do fruto seco. Por isso temos aqui tantos sabores que realmente tem licores também, que vão dar o aroma na massa. Daí eu penso que adicionar uma massa-mãe muito aromatizada não seja necessário. Basta apenas trabalhar bem a sua fermentação e podemos ter aqui um produto de muita qualidade e que dura muitos dias. Posso-vos dizer que este bolo rei, depois de cozido, pode aguentar mais do que uma semana fora do frigorífico, mesmo em cima da mesa. Em minha casa tenho o bolo rei mais de uma semana
e vou tirando uma fatia cada manhã para o pequeno almoço, para o café da manhã, e é muito bom. Ele aguenta a sua qualidade, não perde qualidade absolutamente nenhuma. O Blu-ray, normalmente nós temos uma padronização na decoração também. É importante ter um equilíbrio na colocação das cores para ter um impacto visual muito positivo e muito bonito, na minha opinião. Agora, claro que cada um dá o seu toque pessoal e consegue fazer do Blu-ray aquele produto tão apreciado. Eu gosto de colocar 3 cascas de laranja em cada Blu-ray. Ok? Colocar duas tirinhas, três tirinhas também de abóbora verde, ok? Esta abóbora naturalmente é branca, depois ela vai a ferver na calda de açúcar com corante alimentar verde e vermelho, que isto vai simbolizar um bocadinho as cores da bandeira de Portugal, o verde e o vermelho, que também ajuda aqui na decoração do Blu-ray. Ok? Aqui também mais 3 cores e estas combinações de cores vão formando o figo. Também tem um corte especial, que é cortar a meio, sem cortar até ao fim, e depois abrindo assim o talo, colocamos assim e fica assim este chapeuzinho para cima, ok? A pera também cortamos em gomos pequeninos. E colocamos também 2 bocadinhos de pera, que já vai ajudar. Depois resta-nos a cereja. A cereja é um elemento importante porque vamos colocar aqui e acolá repetidamente e ela assim vai dar bastante vida ao Blu-ray. Ok. E assim acabamos com os frutos cristalizados no Blu-ray. A seguir pegamos nos frutos secos, são os mesmos que estão lá dentro, não é? Em noz, amêndoa com pele e avelã. Então vamos preencher aqui alguns buraquinhos com os frutos secos. Ok, agora uma vez preenchido, apenas faltaria meter o açúcar em pó e vai ao forno. Vou agora então começar a decorar o resto dos Blu-rays todos, para enchermos o carro e de seguida podemos fazer a cozedura do mesmo. Olá, então, passada a fermentação, no final da decoração do Blu-ray, depois eu pego em açúcar em pó, não é? E eu gosto de misturar um bocadinho de açúcar normal, açúcar granulado, que é para quê? Para ele caramelizar em cima do Blu-ray. Depois, tradicionalmente, isto simboliza um bocadinho a neve que cai na altura de Natal, não é? Em Portugal, não é? Então, este processo faz com que se coloque no forno e este açúcar algum dele vai caramelizar e fica uma decoração bonita em cima do Blu-ray que finaliza o nosso trabalho. O processo a seguir é forno. O forno tem que estar já pré-aquecido. Eu vou cozer num forno rotativo porque permite cozer muitos ao mesmo tempo e facilita-nos bastante o trabalho. Vou cozer a uma temperatura de 160 graus durante aproximadamente 40 minutos. Este forno permite-me criar uma cozedura em 2 fases. A primeira fase é com a conduta fechada, eu dou-lhe 3 segundos de vapor e depois no final dos últimos 10 minutos ele abre a conduta, que é para libertar a umidade que existe no Blu-ray e sobe um bocadinho a temperatura para ele caramelizar o açúcar. Isto o forno já o faz automaticamente, nós colocamos a receita no painel e simplifica muito a nossa vida porque todos os Blu-rays vão ficar iguais, ok? Todas as costuras, as cozeduras vão ficar iguais, ok? Então, colocamos no carrinho. Ok. Pronto para ir? Preparamos o forno, já temos o programa de Blu-ray
colocado, ok? Abrimos então o forno e com algum cuidado vamos introduzir o carro dentro do forno rotativo. É só esperar e, se tudo correr bem, vamos ter aqui um belo bolo rei. Perfeito. Aqui está o verdadeiro bolo rei de Portugal, feito no Brasil, cozido no Brasil e vai ser provado por brasileiros. Isso é fantástico. Daqui um bocadinho da nossa cultura, da cultura portuguesa, trazida aqui com muito carinho para a Ramalhos Brasil e para aqui para toda a gente do Brasil que terá a oportunidade de provar esta delícia. É um dos produtos que eu faço com muito gosto e que as pessoas apreciam bastante. E espero que o recebam com o mesmo carinho que eu o fiz. Obrigado a todos.